Boa noite aos irmãos, graça e a paz de nosso Senhor, amém. Hoje nós vamos dar continuidade ainda à nossa série de exposições na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. Obrigado. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, e eu convido os irmãos para abrirem na carta. Hoje nós vamos estudar, irmãos, ou vamos meditar no capítulo 2 da carta. Na verdade, vai finalizar o capítulo 2, que vai do verso 17 até o verso 20. Amém? Vamos finalizar hoje o capítulo 2. Então eu convido os irmãos a lerem, todos os irmãos que já encontraram, capítulo 2, versos 17 a 20. Amém? Se algum irmão ficar com alguma pergunta sobre as palavras que a gente vem aprendendo aqui na domingo agora, né, que eu fiquei responsável por compartilhar esse ensino com vocês, nas quintas-feiras também, mais em especial em relação ao que nós estamos vendo aqui na carta de Tessalonicenses. Os irmãos não fiquem envergonhados em perguntar depois do culto, durante a semana. Não fiquem envergonhados, não hesitem em perguntar, em buscar aprender. Se vocês estiverem com alguma dúvida acerca do texto, os irmãos podem perguntar, podem ficar à vontade, que eu vou sempre estar à disposição. Amém? Então a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, leiam comigo. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois, quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança e alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui nesse momento, na qual iremos meditar na Tua palavra. Pedimos graça nesse momento para ouvirmos com reverência e aprendermos de Ti. Peço graça para ensinar os meus irmãos com fidelidade a Ti, Senhor. E aquilo que Tu deixaste registrado para nós, a Tua perfeita e suficiente revelação. Peço também, em favor dos meus irmãos que estão nos ouvindo, que eles possam receber a Tua palavra como de fato é a palavra de Deus. Abençoa o nosso coração para que recebamos ela, Senhor, e que ela nos molde para vivermos para a Tua glória. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, então vamos relembrar o que nós já vimos até aqui. Primeiro Paulo, ele começa a carta agradecendo a Deus pela vida dos Tessalonicenses, isso nós já vimos, porque os Tessalonicenses estavam dando provas de que eles haviam recebido a palavra de Deus, haviam sido escolhidos por Deus para a salvação. Isso está no capítulo 1 da carta. E como é que eles davam essas provas? Como é que eles davam essas evidências? Primeiro, por uma vida de fé, amor prestativo e esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era uma evidência que eles davam. Davam evidências também por terem se tornado imitadores de Cristo e dos apóstolos. Outra evidência também que a carta nos mostra é que eles se tornaram modelo para outras igrejas. Outras igrejas estavam imitando eles. E também eles demonstraram que foram escolhidos por Deus para a salvação, pelo fato deles terem se convertido dos ídolos
para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Isso tudinho você encontra no capítulo 1 da carta. Isso é um breve resumo que eu fiz o que consta no capítulo 1 da carta. Já no capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando, e se Deus quiser hoje nós finalizamos ele vai falar da sua chegada à cidade de Tessalônica. Isso está do capítulo 2, versículos 1 a 12. Ele diz que a sua visita entre aqueles irmãos não foi sem sucesso, ou seja, não foi em vão. Ele faz uma defesa das suas motivações de ter ido à cidade de Tessalônica pregar, porque, pelo que a gente estudou no contexto da carta, Paulo e seus companheiros haviam sido acusados de pregar na cidade de Tessalônica por motivações erradas, interesses financeiros e várias outras acusações que eram feitas. Então ele escreve essa carta também para corrigir esse entendimento e fazer uma defesa das suas motivações. E novamente, essa foi a nossa palavra do domingo passado, novamente ele agradece a Deus pelo fato de quando a igreja de Tessalônica, ou quando os tessalonicenses ouviram a palavra da pregação, eles não receberam a palavra como palavra de homens, mas de fato como ela é a palavra de Deus. Isso está no capítulo 2, verso 13 a 16. Agora, irmãos, nós vamos entrar numa nova seção da carta. Essa seção aqui, irmãos, ela vai do capítulo 2 a 2:17 até o capítulo 13, versículo 3, se eu não me engano, é a conclusão do capítulo 3. Isso aí é uma nova seção da carta. E para que não fique muito longo nós trabalharmos todos esses versículos, eu optei por dividir, para que no decorrer dos próximos encontros nós possamos trabalhar seguindo aquilo que a palavra nos mostra, nos orienta. Amém? Então, como a gente viu na introdução da carta, Paulo e os seus companheiros, no caso Silas e Timóteo, eles foram tirados rapidamente da vida daquela jovem igreja. Então, como a gente vai ver nessa sessão, ele mostra a preocupação deles com os irmãos, e essa preocupação com os irmãos era bastante grande, sem mencionar o desejo que Paulo e os outros missionários tinham de ver os irmãos, saber como eles estavam. Como nós dizemos, eles estavam morrendo de saudade da igreja, estavam morrendo de saudade. Então, eles não podendo ir visitar os irmãos, o que é que eles fazem? Eles explicam a razão, do porquê não voltarem à igreja de Tessalônica. Então, irmãos, nosso objetivo de hoje, aqui, o meu objetivo com vocês de hoje, vai ser ver como era o relacionamento de Paulo com a igreja de Tessalônica, e por fim nós iremos tirar algumas lições do texto a respeito para as nossas vidas, a respeito do nosso relacionamento, amém, com a nossa igreja, certo? Então, por isso que eu fiz a questão de botar o tema dessa sessão de há uma igreja na minha vida, amém? Mas só que algo interessante aqui, que nós estamos nesse texto aqui, é que nós não estamos diante de um texto que nós chamamos de texto doutrinário. O que é um texto doutrinário? É um texto que nos ensina alguma doutrina cristã ou alguma prática cristã. Nós não estamos um texto que tem essa natureza. Na verdade, irmãos, nós estamos aqui diante de uma história. Paulo ele está narrando uma história, ele está contando uma narrativa, um fato, amém? Mas veja só, que Paulo frequentemente, ele ensina a igreja por meio de sua vida, por meio de sua prática, e aqui não é diferente. Então, por isso a gente vai ver aqui o que ele tem a nos ensinar, e por fim, como eu falei, buscar trazer algumas lições para as nossas vidas como igreja, amém? Então, primeiro, irmãos,
O texto vai dizer aqui no verso 17, que eles tinham o desejo de voltar para estar com os irmãos, para ver os irmãos. O verso 17, ele inicia assim: nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Paulo aqui ele volta ao tema do relacionamento deles com a igreja. Para quem observou bastante nas nossas exposições, há uma mudança de ênfase aqui. A mudança de ênfase é da visita inicial que eles tiveram na cidade de Tessalônica para a preocupação do apóstolo e os seus companheiros em relação à igreja de Tessalônica. Então, o que Paulo aqui ele faz, irmãos, no verso 17 a 20, é descrever o que eles sentiram e fizeram depois que eles foram impedidos pelos judeus de continuarem a sua obra evangelística na cidade de Tessalônica. Essa palavra aqui, irmãos, no verso 17, não sei como é que está a sua versão aí, na minha é a palavra longe, mas pode ser a palavra orfanados ou privados, dependendo da versão que esteja na sua. Essa palavra aqui, irmãos, ela expressa na língua grega a ideia de quando os pais eles eram separados dos seus filhos. A ideia aqui é de separação de um pai, dos pais para com os seus filhos. Amém? E interessante que Paulo ele já havia usado o exemplo familiar. Isso, ele se comparou ao seu relacionamento com a igreja de Tessalônica como a mãe em relação aos filhos e como a um pai em relação aos seus filhos. São do verso 7 e 11 do capítulo 2. Então a ideia que se transmite aqui com essa palavra de orfanados, privados ou longe, é a ideia mesmo de uma separação, uma separação, e essa separação aqui, irmãos, ela é por algum tempo, ou por um breve tempo, amém? Que pode ser exatamente entre a saída deles, de Tessalônica, até a primeira tentativa deles de retornarem, amém? E é impressionante aqui que a preocupação deles aqui, era uma preocupação tão grande com a igreja, que podemos dizer que um período curto de tempo se passou antes deles fazerem a primeira tentativa de retorno, o primeiro esforço deles para voltar. E é importante que a gente destaque aqui que essa separação de Paulo em relação à igreja não foi porque Paulo os abandonou, não foi porque ele não queria saber mais daqueles irmãos, segundo eles eram acusados. Na verdade, essa separação era uma separação apenas física, mas só que o texto vai dizer aqui que eles estavam longe da vista da igreja, mas não do coração, amém? Mas não no coração, ou seja, aquela igreja lá de Tessalônica morava no coração do apóstolo Paulo, e eles tinham esse desejo de ver os irmãos, de estar com os irmãos, eles se viam unidos à igreja, amém? E em seguida, eles vão explicar o porquê deles não voltarem, certo? Verso 18, por isso queríamos visitar-vos, eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos impediu. Ou seja, eles fizeram grandes esforços para visitar os irmãos. Pelo menos Paulo, segundo o texto aqui, ele vai dizer, olha, eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma, mas duas vezes, não somente uma, mas duas. E a ideia aqui, irmãos, não é que Paulo somente fez somente duas tentativas de visitar os irmãos. Nos originais aqui, a ideia indica várias tentativas. Paulo tentou várias tentativas de visitar aquela igreja, mas ele não conseguiu.
E ele explica o porquê não conseguiu. Ele diz, no final do verso 18: contudo, Satanás nos impediu. A gente não sabe como é que foi esse impedimento, o texto não nos diz, e qualquer tentativa de explicarmos essa barreira vai ser mera especulação, e a gente sabe que com a palavra de Deus a gente não trabalha com especulações, amém? Mas só que no grego aqui, essa palavra aqui, impediu, ela traz para a gente a ideia de bloquear uma bloquear uma estrada, colocando barreiras. Mas olha, que Paulo ele sabia que estava diante de uma guerra espiritual aqui. Ele tinha essa consciência de que estava diante de uma guerra espiritual. Desde sempre Satanás ele se opõe ao avanço do Evangelho, desde sempre ele tenta os crentes a se desviar da fé e a cair em pecado. Porém, há uma lição muito preciosa aqui, irmãos, para a gente, do exemplo de Paulo. Veja, Paulo, sendo barrado por Satanás, no meio de uma guerra espiritual, não faz o que muitos de nós fazemos. Ele não amarra Satanás, ele não repreende, ele não declara a queda da barreira. Práticas como essas e outras semelhantes, que não têm base nas Escrituras, não servem de nada para a nossa luta contra o inimigo de nossas almas. Mas Paulo faz algo simples. Olha a alternativa que Paulo faz, olha a alternativa que Paulo tem para resolver esse problema. Não fez campanha, não fez nada disso que muitos são acostumados a fazer hoje, usar aqueles jargões que não tem apoio nenhum nas Escrituras. Paulo tomou uma atitude simples. O que é que ele faz? Ele desejava ver a igreja, Satanás o barrou, o que é que ele faz? Enviou Timóteo. Capítulo 3, verso 1 e o verso 2, que a gente vai estudar nos próximos encontros. Problema resolvido. Olha só, enquanto Satanás se concentrava em Paulo, Timóteo meio que passava pelo lado da barreira. Resolveu a questão tomando uma atitude prática, foi uma questão de bom senso. Então ele te percebe que ele não voltou porque ele não quisesse, não foi por falta de tentativa, mas ele arrumou um jeito de saber como os irmãos estavam. Então eles vão dizer agora, terceiro e último ponto, eles vão dizer agora a razão deles quererem voltar. Por que eles queriam voltar? Verso 19 e 20, leiam comigo. Pois quando o nosso Senhor voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, verso 20, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Olha só que interessante, irmãos, aqui, o apóstolo Paulo e os missionários, eles dizem que o desejo deles voltarem para ver a igreja de Tessalônica era porque eles consideravam a igreja de Tessalônica como a fonte de esperança e alegria deles. Eles consideravam a igreja como fonte de esperança e alegria deles. Como assim? Veja, que eles tinham consciência de que uma tarefa foi dada a eles pelo Senhor Jesus. Essa tarefa, irmãos, era que eles pregassem aos gentios, que eles formassem uma comunidade de crentes em Jesus Cristo. Então, cada igreja formada servia de evidência da realidade do chamado apostólico de Paulo, e de que também ele cumprir a sua missão, que era plantar a igreja, para que quando ele ficasse de pé diante do Senhor Jesus, na prestação de contas,
ele não fosse envergonhado. E a igreja, ela não somente seria a fonte de esperança e alegria, mas também, a gente vê aqui no verso 19, seria a coroa de glória dele. Essa coroa, acredito que os irmãos já devam ter visto, é aquela coroa de louros que era dada a um vencedor numa competição, a competição de atletas gregos. A gente vê aquela coroa de louros, sabe? Pois Paulo ele usa essa expressão aqui. E olha que interessante, Paulo aplica essa ideia à igreja. Paulo aplica essa imagem à igreja como sinal de que ele realizou a sua tarefa. A igreja para ele seria a sua coroa de glória em que ele se alegraria, não no sentido de que ele se orgulharia diante de Deus, mas ele se alegraria por sentir quando as obras que Deus realizou por meio dele fossem reconhecidas, para que no fim Deus fosse glorificado. Então, irmãos, esse pequeno trecho aqui que nós vimos hoje, ele nos mostra a importância que a igreja tem e deveria ter em nossas vidas. Veja, o próprio apóstolo Paulo, aquele que recebeu revelação direta de nosso Senhor para escrever as cartas, ele mesmo via a igreja como fundamental em sua vida. Ele tinha o desejo de estar com os irmãos, de saber como os irmãos estavam, de cuidar dos irmãos. E essa lição que o texto nos traz aqui, ela é precisa, tendo em vista o descaso que nós fazemos em relação à igreja. Porque embora a gente não assuma, muitas vezes consideramos a igreja como um mal necessário, e ir com os irmãos para cultuar para cultuar o nosso Deus, meio que se tornou parte de uma rotina que a gente faz todo domingo, e a gente acaba não percebendo que muitas vezes a gente faz isso no automático. Chega domingo, eu vou cultuar Deus, vou trabalhar, passar a semana trabalhando, chegou domingo, vou cultuar Deus. Aí fica meio que aquele ciclo, e a gente acaba não encontrando mais prazer nisso que nós fazemos, porque meio que se torna uma rotina em nossa vida. Nós esquecemos que nós fazemos parte, ou nós somos membros de um único corpo. Nós somos partes da família de Cristo. Olha só, irmãos, os laços espirituais da família de Cristo são mais fortes do que os laços de sangue. Os laços de sangue, eles encerram com a morte. Os laços da família de Cristo, eles não encerram com a morte. Pelo contrário, eles duram eternamente. Então, cada irmão ou cada irmã que você vê do seu lado, domingo após domingo, que durante a semana você quase não liga para saber como está, você quase não se preocupa com eles, é eles que vão passar a eternidade do seu lado. Pense nisso. Irmãos, e por que eu digo isso? Porque além de ser a mentalidade que tem imperado em nossos tempos, a mentalidade, agora tem esse conceito agora de desigrejados, foi a mentalidade que eu também já tive um dia. Eu também já vi a igreja como um acessório, algo que poderia ser facilmente descartado. No começo da minha caminhada eu não via a importância de ir à igreja, eu não via a importância de estar com os irmãos, de cuidar dos irmãos, ou ajudá-los, até o dia em que eu fui ordenado ao pastoreio e fui estudar um pouco sobre a minha função.
Então eu aprendi algo, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de nós chegarmos às nossas lições, que mudou a minha vida, sobre a minha percepção sobre do que é a igreja. Na verdade, foram duas coisas que, não lembro se foram um ou dois pastores que disseram acerca da igreja. A primeira foi uma ilustração que esse pastor deu de Cristo à sua igreja. Inclusive hoje, nos louvores que nós cantamos inicialmente, diz que a igreja é a noiva de Cristo. Amém? Diz que a igreja é a noiva de Cristo. Imagine, por exemplo, que você é casado e alguém chegue com você e diz que gosta de você, mas por outro lado não vai muito com a cara da sua esposa. Imagine se alguém chega com você e fala assim: olha, eu até gosto de ti, mas eu não vou com a cara da tua esposa. Ou até você que é pai mesmo, pai, mãe. Imagine se alguém fala assim: olha, eu gosto de ti, mas eu não suporto os teus filhos. Como é que você consideraria esse dito dessa pessoa? Você consideraria que realmente essa pessoa gostasse de você? Você consideraria, de fato, que aquela pessoa que diz gostar de você, mas não gostar da sua esposa, e começa a desprezar a sua esposa, começa a desprezar os seus filhos, você consideraria como um tipo de pessoa que você quisesse por perto? Então, irmãos, pense só, como é que nós podemos falar que amamos a Cristo, mas não gostamos da sua noiva? Como é que nós podemos falar que eu gosto de Cristo, mas a sua igreja não é algo para mim? E isso é algo contraditório, é algo que não faz o menor sentido, além de não ter nenhuma fundamentação nas Escrituras desse tipo de amor. Então eu percebi que aquilo que esse pastor falou fazia sentido, e era verdade. Um outro exemplo, eu acredito que esse aqui teve mais impacto na minha vida, foi o discurso de despedida de Paulo na cidade de Efésios, no capítulo 20, em especial o verso 28. Lá, ele ordena que os presbíteros da cidade de Éfeso pastoreiem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então esse pastor deu uma explicação e eu parei para refletir no que ele disse. Então eu concluí que eu não poderia desconsiderar ou considerar um pouco o caso aquela que custou o próprio sangue de nosso Senhor, a saber, a sua igreja. Eu não posso considerar a igreja de Cristo com pouco caso, desconsiderar ela como parte da minha vida, porque Cristo derramou o seu sangue por ela. Com isso eu aprendi, irmãos, que só tem uma visão pequena da importância da igreja quem tem uma visão pequena ou errada de Cristo e sua obra, porque Cristo morreu e ressuscitou pelo seu povo. Então, como eu poderia desconsiderar aqueles por quem Cristo morreu? E eu concluo, irmãos, portanto, com duas palavras de aplicações para nossas vidas. Primeiro, eu me dirijo a quem é pastor de igreja. Se houver algum pastor me acompanhando pela internet, eu também me dirijo a você. É necessário que você se lembre de qual é a sua tarefa. A sua tarefa principal é cuidar do rebanho de Cristo. Cuide bem deles, pois eles serão a sua esperança, alegria e coroa de glória na vinda de nosso Senhor. Porque um dia você vai ter que prestar contas do seu serviço a Deus, de como você cuidou do seu povo. Pastoreie, cuide, ensine a igreja de Cristo, firme na verdade, demonstre cuidado por ela,
para que quando Cristo se manifestar, você não seja envergonhado diante da sua presença. Lembre-se que há uma igreja em sua vida. Segundo, eu me dirijo agora a você que é membro de uma igreja. Me dirijo a você, agora que faz parte, é membro de uma igreja, que congrega em uma igreja. Você pensa igual a todo mundo? O que eu quero dizer, qual é o pensamento de todo mundo? Bom, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, só não gosto de ir à igreja. Também tem a outra, Jesus Cristo é um cara legal, o que estraga é o seu fã-clube. Também, tem outra também, eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. Ou, eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Irmão, se você pensa assim, eu convido você a rever os conceitos da sua fé, porque nenhum desses argumentos tem fundamentação na palavra de Deus. Talvez o mais comum é falar eu sou a igreja, até esse não tem. Nenhum desses tem fundamentação na palavra de Deus. Então, deixe-me ensinar algo para você, e minha oração é para que o Senhor Jesus mude a sua e a minha e a nossa percepção sobre o que é a igreja na nossa vida. Quando Cristo veio ao mundo, Ele veio para morrer por um povo, Ele veio para salvar esse povo dos seus pecados, conforme o capítulo 1 de Mateus nos ensina. Portanto, se você faz parte daqueles por quem Cristo morreu, você faz parte do seu povo. Isso quer dizer que não há mais espaço na sua vida para uma visão individualista, para uma visão onde você tem que primeiro pensar em você, onde você tem que primeiro se interessar pelos seus gostos. Irmão, se você tem essa mentalidade, aqui não é o seu lugar. Se você tem essa mentalidade de querer pensar só em você, a igreja de Cristo não é um lugar para você. Você pode vir visitar, pode vir participar das reuniões, mas a igreja não é um lugar para você. Portanto, lembre-se que se você é crente, há uma igreja em sua vida. No dia em que você creu em Cristo, você foi adicionado pelo batismo à comunhão do seu povo, que é a igreja. Nesse dia, olha só, preste bem atenção nisso. Nesse dia que você decidiu fazer parte de uma igreja, nesse mesmo dia, você se comprometeu a servir os seus irmãos com dedicação. Você se comprometeu diante de todos a buscar o bem-estar da sua igreja, cuidando, amando e advertindo contra os seus pecados, se necessário fosse, segundo a ordem de nosso Senhor. Portanto, lembre-se, há uma igreja em sua vida. E por fim, irmãos, tire de sua cabeça que igreja é um lugar para você se sentir confortável. Igreja, irmãos, preste bem atenção que talvez a gente esqueça a nossa identidade. Você é servo. Nós somos servos. Sabe aquele lugar onde você vai, um lugar onde você se sente à vontade, se sente confortável, começa a brincar, onde você fica se descontraindo, se divertindo? Pois é, o nome disso é clube. Igreja é outra coisa. Igreja é o lugar que você vai para servir. Igreja é onde você obedece aqueles mandamentos difíceis. Igreja é o lugar onde você deve perdoar aqueles irmãos que te causaram mal. Igreja é o lugar onde você deve suportar aqueles irmãos que você não gosta nem de estar na presença deles. Igreja é onde um pecador vive com outro pecador e ambos convivem em amor.
Irmãos, pare para pensar. Que às vezes a gente esquece do que nós somos e do que a igreja é. A igreja é a constituição de pecadores que creem em Cristo. E às vezes a gente fala assim: eu não vou para a igreja, na igreja só tem hipócritas. Aí tem um pastor que o nome dele é John MacArthur, ele fala assim, né? Bom, já fiz muitos argumentos. Um deles era que eu não vou para a igreja, porque na igreja tem muita hipocrisia, tem muita pessoa que é falsa. Aí ele diz: é mesmo? Então venha aqui alugar para mais um. A igreja, irmãos, é constituída de pecadores. Então, se você está se você faz parte de uma igreja, e se você buscar irmãos que não errem, que não pequem, novamente você está no lugar errado. Aqui você vai ter irmãos que vão irritar você. Aqui você vai ter irmãos que vão falar mal de você, vão fazer isso, vão fazer um monte de coisa. Então, se você espera a perfeição, novamente, esse aqui não é um lugar para você. Igreja é um lugar de pecadores, pecadores que buscam diariamente se arrepender dos seus pecados e imitar o Senhor Jesus. São essas pessoas que convivem do seu lado. São essas pessoas que convivem do seu lado. E geralmente, irmãos, nós fazemos aquela clássica pergunta. Eu acredito que você já deva ter ouvido essa pergunta, aquela: o que você tem feito para Jesus? Não é essa pergunta, principalmente na questão de obra evangelística? Irmão, o que é que você tem feito para Jesus? Mas eu não gostaria de fazer essa pergunta hoje. Eu vou mudar um pouco essa pergunta. Eu gostaria de perguntar para você: o que você tem feito por sua igreja? Você tem cuidado dela? Ou você é daquele tipo que só gosta de ser cuidado? Lembre-se de uma coisa, irmãos, que tudo que você faz a um dos pequeninos de Jesus, aqueles que creem em Jesus, você faz ao próprio Jesus. Então, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não desconsidere o papel importante que a igreja tem para nós cristãos. Lembre-se de que há uma igreja em nossas vidas. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje. Eu convido os irmãos a orarem comigo. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, perdão por considerarmos a tua igreja aqueles por quem tu morreu em pouco caso, Senhor. Dá-nos a consciência da importância do teu povo para nossas vidas, Senhor, e nos dê consciência de que nós fazemos parte desse povo e que nos dediquemos a ele de todo o nosso coração. É isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, muito bom. Vamos orar pelas nossas crianças, vamos usar de autoridade nessa noite, em nome de Jesus, para pedir bênção sobre a vida das nossas crianças, né? Cadê a Catarina aqui, Laís? Traz a Catarina, o Gustavo, que hoje estão aqui. Vamos ficar de pé, amados. Glória a Deus. Hoje está a Catarina, o Gustavo aqui conosco. Vamos orar, né? Suas mãos abençoando aqui essas crianças e em seus corações apresentem filhos, netos, sobrinhos. Pai, em nome de Jesus, eis as tuas crianças, Pai, nessa noite. Hoje aqui a Catarina,
deve ser ensinada, Pai, desde criancinha, o caminho na qual essas crianças cristãs devam seguir, Senhor. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos seus pais, que o Senhor promova na vida dessas crianças, ó Pai, a fé verdadeira, o caminho da salvação. A tua graça seja sobre as crianças desse ministério, dessa casa de oração, Pai, e que eles nunca venham se desviar, Senhor, da tua vontade, nem do teu guiar. Por isso, a igreja, em nome de Jesus, abençoa Gustavo, a Ana Catarina e aqueles todos que congregam conosco nessa igreja. E a igreja agradecida diz amém, amém e amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Laís, irmã Marcelene, muito obrigado. Podemos louvar o Senhor, começar uma semana mesmo de graça, de gratidão. Amém. Louvemos ao Senhor. voltando. Voltando,